Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 135º dia de devocional. Eu gostaria de compartilhar o texto de Romanos 8, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto de Romanos é maravilhoso, esses primeiros versículos do capítulo de número 8. O capítulo de 8 é o capítulo de número 8 de Romanos. O capítulo de número 8 de Romanos é maravilhoso. Ele começa de forma incrível e termina de forma incrível. Mas o que eu quero dizer é que aqui é a continuação de um argumento. É isso que precisamos entender. Romanos é um argumento inteiro, é um argumento completo, que fala desde como a humanidade era depravada, é depravada e carece de salvação. Ele vai falar sobre o povo escolhido, que o povo escolhido também é pecador. Ele vai falar sobre Deus enviando ali, aonde surgiu o pecado, Adão, como nós fugimos ou como nós somos salvos do pecado. Ele vai falar do segundo Adão. Daí ele vai falar a respeito da lei, quando a lei chegou a Moisés, que antes da lei não tinha pecado, porque não tinha uma forma de saber o que era pecado ou não, até que a lei veio dizendo: ei, isso é pecado. Então a lei mosaica, ela vem para mostrar para o ser humano, para nós, que nós somos incapazes de cumpri-la. A lei não é ruim, e é isso que ele está falando no capítulo 7. Ele fala: a lei não é ruim, mas a lei veio justamente para mostrar para nós, pecadores, que somos incapazes de cumpri-la em sua completude, em sua plenitude. Nós somos incapazes de cumpri-la completa. E por isso nós carecíamos de uma salvação que era superior à lei. Uma salvação que fizesse com que, assim como nós servimos as leis dos homens em vida, mas uma vez que morremos somos incapazes de cumprir lei humana, uma vez que nós morremos. Quando vem a morte, você não tem como cumprir lei. Não existe lei para quem está morto. E aí ele vai explicar isso, ele vai explicar que a lei ela veio para mostrar para nós que nós somos incapazes. Ela veio para mostrar que nós estamos mortos em nossos pecados, que nós não conseguimos viver realmente cumprindo a lei. E aí ele vai mostrar claramente isso a partir do capítulo de número 8, que é por isso que Jesus é o novo e vivo caminho. É por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. É para isso. Porque ali em Cristo, nós morremos para o mundo. E uma vez que morremos para o mundo, morremos para a lei. Jesus paga, ele fala na cruz do Calvário: está consumado. A Bíblia diz que ele cravou a nossa dívida na cruz. A escrita da dívida que era contra nós. E essa dívida foi paga na cruz. Essa dívida, uma vez sendo paga na cruz, nós morremos com Cristo. Na cruz. Fomos crucificados com Cristo, se assim, de fato, experimentamos a salvação. E aí ele vem aqui no capítulo de número 8 mostrar isso. Portanto, já não há mais condenação. Não há mais condenação da lei contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, como ele diz aqui no texto, em Cristo a lei foi paga, em Cristo a lei foi cumprida, para que através do corpo de Jesus rasgado na cruz do Calvário, nós tenhamos livre acesso ao trono da graça e tenhamos essa morte em vida e a vida verdadeira em Cristo, a vida no Cristo ressurreto, a viva esperança dentro de nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ainda tem muita gente que se condena, ainda tem muita gente que não entende a liberdade que ela conquista em Cristo Jesus. Tem muita gente que ainda não entende que a culpa não faz mais parte da nossa vida. Satanás, ele nos prende na culpa, porque ele sabe que quando ele nos culpa, nós
Olhamos para nós e não vemos nada de bom e nós voltamos ainda mais para o pecado, nós mergulhamos ainda mais no pecado, porque ele nos afronta a cometer o pecado, ele incita o pecado, e quando nós cometemos o pecado, ele nos culpa. E aí nós somos presos, enredados, escravizados nas algemas do pecado, porque entramos naquele círculo vicioso de que cometemos o pecado, nos sentimos culpados, pecamos novamente, não nos arrependemos. Não existe uma mudança de mente nesse caso. Porque nós ficamos presos ali nesse furacão ali de pecado, culpa, autocomiseração ali, autoflagelo. A gente se aflige, tristeza, e aí quando a gente está melhorando ali, peca de novo, acusa de novo, julga de novo, culpa de novo, incita de novo, e a gente está sempre nesse ciclo de ser incitado ao pecado, peca, se frustra, é culpado, se torna culpado do pecado, e a gente vai se frustrando cada vez mais. Um abismo chama outro abismo. Então o que eu quero dizer é que em Cristo Jesus, por favor, preste atenção nisso. Em Cristo Jesus, não há mais condenação contra você. Uma vez que há um arrependimento sincero, uma vez que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, uma vez que o sangue de Jesus é sobre a sua vida, você não precisa mais do pecado. Você foi limpo, você foi livre. Em Cristo nós somos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Somos livres em Cristo. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Compreenda isso. Não se leve pela culpa, não se leve pelo ostracismo, não se leve pela depressão, não se leve por aquilo que é mal. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E nele nós temos a redenção, a salvação das nossas vidas. Então, por favor, entenda isso. Se você pegar ali e ler Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, você vai perceber que é um caminho que nós vivemos e experimentamos. Nós estávamos mortos, e muitos que estão assistindo hoje ainda estão mortos em seus pecados. Mas em Cristo Jesus, somos livres, somos ressurretos, ressuscitamos com Ele por meio da água do batismo. Você precisa entender isso, cara. Nós precisamos entender isso com profundidade. Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. É um viver santo, é um viver consagrado, é um viver exclusivo. Aqueles que vivem pelo Espírito, é o que o texto está dizendo. Não viva de acordo com a carne. Abandone as urgências da carne, abandone o desejo da carne e se renda à vontade do Espírito. Se você não sabe como fazer isso, eu te digo, ore. Ore, fale com Deus, leia a palavra. Leitura da palavra e oração, leitura da palavra e oração, leitura da palavra e oração. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai conseguir enxergar o que está de errado. Peça ao Senhor e Ele vai te mostrar. No tempo oportuno clamei e Ele me respondeu. Ele responde a oração. Clame ao Senhor e Ele vai te livrar dessas algemas que são tão pesadas. Clame ao Senhor, porque Ele tem perdão pronto para a sua vida. Clame ao Senhor, porque Ele tem bênção sem medida para a sua história. No nome poderoso de Jesus, Deus te abençoe e até amanhã.